Então, Coloquei, ó, hein? Chega de besteira agora. chega de falar mal dos outros agora, que a gente está sendo gravado. Página 216, a gente vai falar de hidrólise. Página 216, a gente vai falar de hidrólise. O nome já nos diz algumas coisas, né? Hidro, água, lise, quebra. A gente vai falar de hidrólise e lá na apostila ele põe alguns, vamos dizer assim, não é postulado, porque não é científico e nada mais, mas para a gente falar de hidrólise, a gente vai aceitar que os ácidos, bases e sais fortes estão completamente dissociados ou ionizados, então eles estão separados. Então, falou de forte, eles estão dissociados ou ionizados, estão na forma iônica. Que a ionização de ácidos e fracos e sais pouco solúveis é desprezível em relação aos fortes, e a ionização da água, a autoionização da água, também é desprezível em relação aos ácidos e sais e bases fortes. Então, em relação aos eletrólitos fortes. Por que todas essas regrinhas? Gente, na verdade, se a gente fosse trabalhar, calcular a influência de cada íon no equilíbrio, ia ser muito mais difícil. E é aquele esquema da diluição de Oswald. Os números, lembra quando a gente pega lá na diluição de Oswald, 1 menos x é aproximadamente 1 para ácidos fracos? Lembra dessa pegada? Quando a gente pensa, então, na ionização ou na dissociação de ácidos fracos, sais, bases fracas, a quantidade de íons produzidos aí vai ser tão inferior, tão menor do que a quantidade de íons produzida pelos ácidos e pelos eletrólitos fortes, que a gente vai considerá-las desprezíveis. Se a gente tentar pôr na conta, ferrou. Eu lembro quando eu fui fazer teste, né? Foi minha primeira prova teste para entrar em algum lugar. Né? Eu fui fazer teste para entrar num cursinho grande. E aí, eu achei que, né? A prova é para avaliar quanto que eu sei de verdade, né? E aí caiu uma questão de hidrólise. Gente, eu tentei resolver demonstrando o cálculo de todos os íons. Não considerei desprezível, porque para o ensino médio tá bom considerar desprezível. Mas eu pensei, os caras estão me testando, eles querem saber quanto que eu conheço. Não quanto que eu conheço para o ensino médio, mas quanto que eu conheço de verdade. Então, vou fazer as contas de verdade. A prova eram 7 questões teste e 4 questões escritas. E tinha uma folha de sulfite para rascunho, né? Para rascunho não, para deixar as respostas lá. Então, teoricamente, 4 questões escritas você tinha que resolver numa folha só. Eu comecei a fazer os rascunhos na prova inteira, assim, rabisquei a prova inteira. Aí eu falei, velho, não vai dar. Se eu tentar fazer assim o cálculo, porque era muito cálculo. Falei, se eu tentar fazer o cálculo aqui, velho, não vou conseguir nunca nem pôr numa folha inteira de sulfite, porque era muito cálculo. Não vou terminar o resto da prova. Falei, quer saber de uma coisa? Vou resolver como se fosse o ensino médio. Aí, deu 3 linhas, eu fiz a prova. Aí, você tinha que devolver a prova. A hora que o cara falou, não, você devolve a prova e eu rascunho. Eu falei, nossa, velho, eu vou devolver a prova? Caramba, tava tudo rabiscado, né? Daí devolvi. Aí fui chamado pelo chefe do setor. Aí ele falou, explica aqui, por que você fez todas essas contas, né? Já meio com um sorriso no rosto, ele já sabia o que eu tinha feito, né? Eu falei, então, eu achei que eu tinha que resolver, né? Ele falou, tá, você veio aqui fazer uma candidatura para um curso pré-vestibular e queria resolver as questões como se fosse nível superior. Entendi, foi muito esperto da sua parte, viu? Eu falei, foi. Ele falou, foi. Desistir e fazer a coisa do jeito certo, né? Mas já pensou você tá no plantão de dúvida e tem que ensinar o aluno esses rabiscos todo que você fez aqui? Né? Eu fui o melhor na prova, tirei, né? Fui super bem, fui contratado. Aí ele falou assim, mas pelo amor de Deus, nunca me tenta ensinar uma hidrólise com um aluno desse jeito. E aí, desde então, eu nem cogito a hipótese
de ensinar para vocês os cálculos todos bonitinhos, porque vai dar ruim, tá? Vai dar ruim, então se você tentar fazer, você vai sofrer à toa. Gente, quando a gente fala de hidrólise, então o termo já é significativo. Hidro, água, lise, quebra. Deixa eu trocar de corzinha aqui, ó. Então, quando a gente fala de hidrólise, água e quebra. Só que o que vai quebrar? Então, é isso que a gente tem que entender na hidrólise. O que vai quebrar na hidrólise é a água e vai formar um eletrólito fraco. Então, na hidrólise, de sais, a água é quebrada. É legal, né, que agora, em vez de vocês verem minhas costas, vocês veem o topo da minha careca, né? Porque em vez de ficar de costas para escrever na lousa, eu fico de cabeça abaixo, vocês ficam vendo o topo da minha careca. Então, na hidrólise de sais, a água é quebrada e forma... Deixa eu pôr entre parênteses o nome certinho, né? Porque quebrada não é... Ah, mano, é o tamanho da borracha. Quebrada. Ionizada. E forma com um dos íons do sal, um eletrólito fraco. Então, o que vai acontecer aí? Você jogou um sal na água, só que esse sal possui um dos íons provenientes de um eletrólito fraco. Alvânio, puxa, ó, pensa lá num sal. Um sal tem um cátion que veio da base e um ânion que veio do ácido. Certo? Então, um dos dois, para dar hidrólise, para acontecer hidrólise, um dos dois compostos, um dos dois participantes do sal, ou o cátion ou o ânion, teve que vir do eletrólito fraco. Então, ou o cátion tem origem numa base fraca, ou o ânion tem origem num ácido fraco. Senão, não rola hidrólise. Então, se eu tiver um sal de base forte, mais ácido forte, não ocorre hidrólise. Então, se o sal veio de base forte, ácido forte, não vai acontecer hidrólise. Então, para acontecer hidrólise, ou o cátion veio de uma base fraca, ou o ânion veio de uma base fraca. Senão não rola hidrólise, senão não acontece hidrólise. Por que não acontece? Então, ó, vamos pensar nos equilíbrios envolvidos na hidrólise. Ó, vamos pegar o NaCl e vamos jogar na água. Existem dois equilíbrios aqui. O NaCl virando Na+, aquoso. Nossa, isso é o tamanho desse aquoso. E o Cl menos aquoso. Bom, como eu joguei na água, tem outro equilíbrio. H2O virando H+, e OH menos, também é aquoso. Só que lá no começo da aula eu falei para você, gente,
A segunda reação, a hidrólise da água, é a ionização da água, é desprezível em relação à do sal. Então, joguei o sal na água, na verdade, o que a gente só vê é a dissolução do sal. A gente não vai ver a ionização da água. A quantidade de água que vai ionizar é muito, muito, muito pequenininha. Como o Na+, veio de uma base forte, o que significa o Na+ ter vindo de uma base forte? Ele não quer ficar ligado com o H-. Ele não quer grudar no H-. Ele veio de uma base forte. Então, se o Na tivesse junto com o H- na água, ia virar Na+ e OH-, separados. Eles não querem ficar juntos. Tudo bem isso? Bom, se o Cl- veio de um ácido forte, o que significa? Ele não quer ficar junto com o H+. Ele quer ficar dissociado do H+, ele quer ficar separado do H+. Quer ficar H+ e Cl- separados. Então, como o cátion e o ânion vieram de ácidos e bases fortes, significa que eles querem continuar na forma de cátion e ânion. Então, o Cl- quer continuar Cl-, o Na+ quer continuar Na+, e ele não quer se juntar, nem com H+, no caso do Cl-, nem com OH-, no caso do Na+. Certo? Tudo bem? Tranquilo isso? Então, entendeu qual é o princípio do eletrólito forte? O eletrólito forte em água tende a permanecer dissociado, tende a permanecer separado. Ele não quer se juntar com ninguém. Por quê? Porque ele é um eletrólito forte, ele forma íons livres na solução aquosa. Essa é a definição de eletrólito forte, né? Fala, Henrique. Oi, professor, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo, e você? Tudo jóia. Eu tenho uma dúvida, tipo, o que define exatamente um eletrólito? Qual o conceito de eletrólito? Eletrólito é um composto que em solução aquosa possui íons livres. Então, toda vez que eu falo, é uma solução eletrolítica, ele é um eletrólito, significa que se você jogar ele em água, ele vai formar íons livres. Então, por exemplo, o sal de cozinha, o NaCl, é um eletrólito muito forte, porque se você jogar, sei lá, 1 mol de NaCl na água, ele vai formar 2 mols de íons livres, porque vai formar 1 mol de Na+ e 1 mol de Cl-. Então, ele vai se dissociar por completo e vai formar muitos íons livres. Então, o NaCl é um eletrólito forte, porque dissolvido em água, ele tende a ficar com seus íons livres. Tá? Entendi. Então, um eletrólito fraco, eles tendem a ficar juntos após a dissolução, certo? Isso. Você vai, por exemplo, pegar o vinagre, o ácido acético lá no vinagre. O ácido acético no vinagre, só 3% do ácido acético vira acetato e H+. 97% do ácido acético permanece como ácido acético dissolvido na água. Então, você jogou ácido acético na água, é um ácido. Então a tendência é liberar H+. Verdade. Só que só 3% vai fazer isso. 97% vai continuar lá no composto orgânico, lá, o ácido etanóico, o ácido acético. Entendi. Beleza. Valeu, professor. Bia, tá certinho o que você disse. Ó, todo mundo consegue ler a dúvida da Bia, né? Está certo dizer que sais que provêm de bases e ácidos fortes têm menos afinidade com os produtos da autoionização da água. Que palavra seria uma boa para descrever essa falta de afinidade? É da definição do eletrólito mesmo, né? Então, um eletrólito forte, ele tende a ficar na forma iônica. Para ser atraído pelos produtos da autoionização da água, ele deveria tender a ficar na forma molecular, na fórmula de retículo, não na forma iônica. Então, como ele tende a não interagir, ele tende a permanecer na forma iônica. O que justifica isso são vários fatores. Na verdade, existe a força
da ligação iônica, né? A força da atração iônica. Existe a força das ligações lá, da solvatação, da interação dipolo-íon, porque a água é um dipolo. E aí ela faz uma interação com o íon, e aí ela solvata, né? Então, sei lá, por exemplo, o Na+, ele fica cercado lá por Os que são negativos da água. E esse O negativo com o Na+, tem uma atração. Então, você basicamente vai calcular a diferença entre a energia que o Na+ atrai o Cl- e a energia que o Na+ atrai várias águas para solvatar. E essa diferença de energia vai dizer se ele tende a ficar com Cl- ou se ele tende a ficar cercado de moléculas de água, né? Então, é essa diferença que vai, né, nos dizer se ele é um eletrólito forte ou um eletrólito fraco. Isso, de verdade, a gente não estuda no ensino médio, né? A gente não estuda essas diferenças de força, mas dá para entender por essas diferenças de força. E dá para entender também pela eletropositividade e pela eletronegatividade. Não é o que define, né? Não é o que define 100%. Mas, por exemplo, pensa assim, todos os sais, todos os compostos iônicos formados pelo grupo 1 são solúveis. Por que são solúveis? Porque eles têm uma grande capacidade de permanecer dissociado. Por quê? Porque o grupo 1 é o mais eletropositivo de todos os grupos. Então, como ele é o mais eletropositivo de todos os grupos, é o que mais facilmente atrai a água nesse dipolo iônico, nesse tipo de atração aqui da solvatação. Então, por ele ser, né, pelo grupo 1 ser muito eletropositivo, vai acontecer essa atração muito facilmente. Dá para pensar em grau de ionização também, David. O grau de ionização é a conta que define a força do eletrólito. Então, se tem um grau de ionização forte, se tem um grau de ionização alto, significa que o composto tende a permanecer na forma iônica, porque ele sofreu uma grande quantidade de ionização. Se ele tem um grau de ionização baixo, ele tende a permanecer na forma molecular. Tá certinho, dá para pensar assim. O grau de ionização a gente normalmente só calcula para ácidos. Então, né, a gente não tem grau de ionização, por exemplo, para sais e bases, a não ser a amônia, né? A amônia a gente calcula grau de ionização. Mas as outras bases e todos os sais, a gente não calcula grau de ionização. Mas dá para pensar. Quem tem grau de ionização, dá para pensar no grau de ionização. Quanto maior o grau de ionização, mais separados estão os íons, maior a tendência de permanecer separados os íons. Então, mais forte essa atração desse tipo aqui, ó, e mais difícil de acontecer a hidrólise. Beleza? Tranquilo? Professor, você poderia, só para fixar mesmo, repetir esse processo do porquê que, tipo, o ácido e a base forte não se ligam com os íons da água, só para fixar mesmo? É justamente por isso, ó. O Cl- é um cara que tem um grau de ionização alto. Ele não quer ficar junto com o H+. Então ele permanece separado do H+. O NaOH é uma base forte. Por quê? Porque é uma base altamente solúvel. E quando ela se dissolve, ela tende a ficar dissociada. Ela tende a ficar separada do OH-. Então, por essas características, por possuir um grau de ionização elevado, ou uma força de uma base elevada, ela não quer se juntar com o cátion H+, ou com o ânion OH-. Ela não quer permanecer unida. Isso aqui é muito experimental. Então, a gente define força de ácido. Por exemplo, sei lá, eu inventei um ácido novo hoje. Eu falo, vou inventar um composto ácido novo hoje. Ele é forte ou fraco? Não sei. Pô, mas não foi você que inventou? Foi, mas ainda não fiz o teste. Eu ainda não calculei o grau de ionização. Então, se eu ainda não calculei o grau de ionização, eu não consigo definir se ele é forte ou fraco. Eu não fiz o Ka dele. Então, o Ka dele, né? Se o Ka é alto, é porque a ionização é grande. Se o Ka é baixo, a ionização é pequena. Mas é experimental. Então, por isso que a gente vai definir a partir de uma característica que a gente já conhece. A gente define a hidrólise em cima de uma característica que a gente conhece. Ou
de conhecimento mesmo, de decoreba, é forte ou é fraco, ou pelo K. O K é alto, então ele é forte. A tendência dele é de permanecer na forma iônica. O K é baixo, então ele é fraco. A tendência dele é permanecer na forma molecular. Né? Então a gente vai analisar por dados que a gente já conhece, dados experimentais. Tá? Então não dá para a gente definir a força. Por exemplo, vamos definir por eletronegatividade. Quem que é mais eletronegativo que o cloro, por exemplo, e que forma ácido? Você consegue pensar em alguém mais eletronegativo que o cloro e forma ácidos? O flúor. Muito bem, o flúor. E o ácido fluorídrico é um ácido forte? Não, é um ácido moderado. Todos os outros obedecem à eletronegatividade. Todos os outros. Dos hidrácidos, dos ácidos que não têm oxigênio, todos eles obedecem à eletronegatividade para definir força. Todos. Quanto mais eletronegativo, mais forte. Quanto menos eletronegativo, mais fraco. Menos o flúor. Então, a gente tem exceção. Por isso que a gente não fica definindo, né? A Bia, eu acho, né? Que pediu, dá para definir por eletronegatividade? Eletronegatividade nos dá uma ideia, mas não é definitivo, porque existem algumas questões experimentais. O ácido fluorídrico ele consegue dimerizar. O H é tão apolar, né? O H é tão pouco eletronegativo e o flúor é tão muito eletronegativo que ele vai ficar com um polo positivo muito grande aqui, um polo negativo muito grande aqui, e ele se junta com outro HF. E ele dimeriza assim, e ele fica grudadinho. Por ele ficar grudadinho desse jeito, é mais difícil dele ionizar. Por isso que ele é um ácido moderado, ele não é um ácido forte. Por causa dessa formação dessa estrutura meio bizarra e estranha, que são dois HFs meio que conectados. Por essa conexão, ele se ioniza menos. Então a gente não consegue definir tudo por eletronegatividade. Tá bom? É mais pela decoreba mesmo, é mais pelo que a gente já conhece. Ácido forte tende a ficar ionizado. Ácido fraco tende a ficar molecular. Base forte tende a ficar dissociada. Base fraca tende a ficar como retículo cristalino. Aí a gente tem que conhecer a força das bases e dos ácidos. Tranquilo? Beleza? Gente, posso... Oi, quem me chamou? Só não vi. É a Ana. Eu acho bom você colocar o tablet para carregar. Tá diminuindo bem rápido. 15%. Gente, mas eu tenho que sumir então, porque eu não peguei o cabo. Corro e já volto, hein? Roubei o tablet, mas não roubei o carregador. 30 segundos. Não, mais, porque é lá na frente. Eu não consigo correr tanto. Olha lá, carregando. Foi, né? O Alvânio, o grau de ionização é só para ácido, né? O Henrique perguntou, eu acabei respondendo no chat, tá certo, né? Isso, grau de ionização é para compostos moleculares, que viram iônico. Então, vale para os ácidos e para a amônia. A amônia é a única base que tem grau de ionização. Que mais que perguntaram? Foi só isso? Foi. Aí a base a gente mede pela dissolução, pela capacidade de se dissolver. Então, uma base solúvel vai ser uma base forte. Uma base pouco solúvel vai ser uma base fraca. Bom, gente, deu tempo mais do que suficiente, né, para vocês copiarem. Então, vamos pensar lá num que vai sofrer hidrólise, porque até agora eu só contei o porquê que não sofria hidrólise. Então, se você pegar um sal que ele veio de uma base forte com ácido fraco, então aqui vai acontecer duas coisas. Se você pegar, por exemplo, sei lá, o NaCN, cianeto de sódio, e jogar na água, o que vai acontecer? O NaCN vai virar
Na e Cn-. A água vai virar H+ e OH-. Gente, tudo aquoso. Eu não vou ficar escrevendo aquoso, tá? Mas aqui, ó, é tudo aquoso. Assim, aquoso. Gasta muita caneta aqui, ó. Cara, essa caneta, eu não vou ficar gastando à toa, tá? Então, não vou ficar escrevendo aquoso. É preguiça mesmo. Estraga o bico da caneta. Nossa, se eu estragar o bico da caneta do Tamira, vai dar divórcio, gente. Então, ciúmes das coisas dela. E aqui acontece mais uma coisa. Não acontece só isso. Como o CN é um íon proveniente de um ácido fraco, a tendência dele é ficar na forma molecular. Então, o CN-, quando... Porque pensa que isso tudo está no mesmo potinho, está tudo dentro do mesmo recipiente. Quando se encontrar com um único H+, então eu joguei NaCN na água, formou um CN-, e ele se encontrou com H+. Ah, mas tem H+ lá? Tem bem pouquinho, né? 10⁻⁷ mols por litro, que é a quantidade que a gente calculou lá do H+. Mas ele se encontrou com um único H+, o que acontece? Ele vira HCN. Comi o C. Ele vira HCN. E é isso que vai provocar a hidrólise. Gente, pense em equilíbrios aqui, ó. O que está acontecendo? O CN está se juntando com o H+. Se ele está se juntando com o H+, ele está diminuindo a quantidade de H+ nesse segundo equilíbrio. Se ele está diminuindo a quantidade de H+ nesse segundo equilíbrio, ele está aumentando a dissociação da água, a ionização da água. Então, ele provoca a hidrólise, a quebra da molécula de água. Então, o CN-, por ser um ânion proveniente de um ácido fraco, ele rouba íons H+ da água para poder formar o HCN, e roubando íons H+ da água, roubando íons H+ da água, ele provoca a ionização da água. Ele acelera o processo de ionização da água. Ele acelera o processo de quebra da água. Então, ele faz uma hidrólise. Quando ele faz essa hidrólise, a gente tem uma reação global. Então, aqui, se você somar, né, todas as reações, o NaCN, tá? Mais a água. Ó, então, ó, o Na+ está aqui. Opa. O CN- está aqui, CN- está aqui, o H+ está aqui, o H+ está aqui, né? Então, vou cortar tudo que está no reagente no produto. Escrever a global aqui, ó. NaCN com a água. Vai formar o quê? Na+, mais OH- mais HCN. Beleza? Tranquilo isso? Suave? O que acontece, então, quando um ácido fraco provoca a hidrólise lá? Quando um ácido fraco, um ânion de um ácido fraco, é o capaz de causar a hidrólise, é o responsável por causar a hidrólise. Se eu tenho um ânion de um ácido fraco causando hidrólise, a solução final fica básica. Então, ó, pensa lá no sal de origem. Ele não teve origem na base forte e um ácido fraco? O ácido fraco pegou o íon H+ da água para voltar a ser ácido. Né? O ânion do ácido fraco pegou o H+ da água para voltar a ser ácido. Então, CN- se juntou com H+ para formar o HCN.
É um ácido fraco. A tendência dele é permanecer na forma molecular. A tendência dele é ficar na forma do HCN. Só que para isso acontecer, ele teve que roubar íons H+ da água. Aqui, ó. Ele roubou H+ da água. Só que ele não só roubou H+ da água. Ele acelerou o processo de hidrólise. Ele deslocou o processo de hidrólise para a direita. Ele aumentou o processo de ionização da água. Mas quando ele aumenta o processo de ionização da água, vai sobrar quem lá no final? Íons OH-. Então, eu vou deixando minha solução final básica. Então, gente, quando um ânion de ácido fraco causa hidrólise, ele transforma a solução final em um meio básico. Tranquilo isso? Beleza? Entenderam o processo? Gente, dá para fazer continha aqui também. Ixi, acho que meu computador não está dando conta de carregar, porque eu pus para carregar com 18, não era? Está com 13, pelo menos parou de cair vertiginosamente, mas está caindo ainda. Vamos orar, né? Tenham fé. Vamos rezar para não cair, para não acabar. Bom, se acabar, eu vou lá para a lousa, né? Fazer o quê? É a vida. Quer ficar aqui de preguiça, sentadinho, bonitinho, né? Até a letra fica mais bonita nesse bagulho aqui. Eu acho que ele tem um sensor anti-Parkinson aqui, não deixa a gente ficar tremendo tanto, sei lá. Bom, então, quando a gente faz um processo desse, tem a parte, vamos dizer assim, qualitativa, que é o que a gente está estudando e é a parte que mais cai. Ah, então, o ânion que veio do ácido fraco se junta com H+, libera o H-, deixa o meio básico. Beleza, maravilha. Existe a parte de conta. Essa equação aqui tem um K fixo, que é o KW, que vale 1 vezes 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Essa equação aqui, não. Ela não tem um K que a gente conhece. Mas, se ela acontecesse no outro sentido, se a gente pegasse ela nesse sentido aqui, ó, tudo de vermelho, né? Vamos pegar uma outra coisa. Se eu pegasse ela no sentido do roxo, eu teria um K conhecido, que seria o K do ácido cianídrico. Como a reação é inversa, então, na verdade, eu não vou usar o K do ácido cianídrico. Como é a inversa, eu vou usar 1 sobre a constante do ácido. Então, gente, se o ácido é fraco, eu posso dizer o seguinte, que a constante da reação de hidrólise é a constante da água dividido pela constante do ácido fraco. Então, para ter hidrólise, eu não preciso de alguém que veio de alguém fraco. Bom, se veio o ânion do ácido, a constante de hidrólise vai depender da constante da água e da constante do ácido, porque o ácido é quem é fraco. Então, lá na constante de hidrólise entra a água e o fraco. Beleza? Então, eu quero determinar a constante dessa equação aqui, ó. Para determinar a constante dessa equação aqui, é a constante de hidrólise. Maravilha? Suave isso? Professor, eu não entendi. Você pode repetir essa última parte? Ó, como que acontece a hidrólise? A hidrólise é a quebra da água, certo? Mas quem que quebra a água? O cianeto, o Cn-, porque ele provém de um ácido fraco. Então, duas reações vão, vamos dizer assim, compor a reação de hidrólise. Então, duas reações distintas, duas reações diferentes, vão compor a reação de hidrólise, que é a autoionização da água, que é medida pelo KW, e a inversa da ionização do ácido. Porque, ó, o HCN se transformando em H+ e Cn-, seria a ionização do ácido. Nesse sentido aqui, ó, é a ionização do ácido. Mas o que aconteceu de verdade na hidrólise? O contrário.
O CN- se juntou com o H+ para formar o HCN. Então, aqui é a ionização da água e aqui é o inverso da ionização do ácido. Porque eu estou fazendo um caminho contrário. Eu estou pegando o CN- e o H+ e transformando em HCN. É o inverso da ionização. Então, aqui ó, é o inverso da ionização. Então, a hidrólise ela vai depender de duas coisas, da constante da água e do inverso da ionização do ácido. Então, eu posso dizer que a constante de hidrólise é a constante da água dividida pela constante do ácido. Beleza, Henrique? Então, é como a gente compõe a fórmula da constante de hidrólise. Entendi. Outra coisa, professor, tipo, a solução final fica básica, mas como é que eu determino que ela ficou básica, assim? Pela presença de íons OH-, ó. O OH- aqui, eu não escrevi, né? Mas ele está dissolvido na água. Então, tanto Na+, quanto o OH- permanecem dissolvidos na água. Então, como ele permanece dissolvido na água, a quantidade dele em relação à quantidade de H+, vai ser maior. Então, se eu tenho mais OH- do que H+, então eu tenho uma solução básica. Deixa eu ver, eu acho que tá aqui. Tá, ó. Cadê? Do pH. Aqui, ó. Justifica pela escala do pH. Quando isso acontecer, né, quando aquela reação acontecer, o que vai acontecer? A concentração de OH- vai ser maior que a concentração de H+. Então, a solução é básica. Porque aqui, na hidrólise, teoricamente, uma água forma um H+ e um OH-. Ah, e por que teoricamente? É assim, Ovânio? Não, porque o H+ já não vai ser formado. Ele vai se encontrar com o CN-, o CN- já vai roubar ele, e ele não vai ficar em solução. Então, como o CN- está roubando íons H+, toda ionização que for acontecendo da água, os íons H+ vão sendo sequestrados. E vai sobrando só H-. Então, a quantidade de OH- aumenta e a quantidade de H+ diminui. Então, a solução final é básica. Beleza? Beleza, entendi agora. Valeu, professor. Nada, imagina. Professor, mas fica básica mesmo tendo a formação de ácido? Porque tem a formação ali, né, de HCN. Então, tem uma formação de um ácido o quê? Um ácido fraco. E o OH- está disponível, está em solução aquosa. Então, cuidado que quando a gente aprende ácido, base, tudo depende da solução aquosa. Esse HCN vai ficar em solução aquosa? Não. Na verdade, esse HCN é ainda mais bizarro, porque ele é um gás. E aí ele vai sair na forma de gás, né? Você assistiu o Menino do Pijama Listrado? Triste pra caramba? Já choraram? Já Não, choraram hoje? mas eu já vi a cena mais ou menos. Então, o Menino do Pijama Listrado termina, spoiler, né? Vou contar o final do filme. Termina numa câmara de execução nazista, lá, uma câmara de gás. Eles jogam umas bolinhas no chão e a água bate naquelas bolinhas e sai um gás. A bolinha é o cianeto de sódio, NaCN. Em contato com a água, ele forma Na+ e OH-, hidróxido de sódio em solução, e gás cianídrico, que é um gás extremamente letal. Então, ele vai se decompondo, o sal vai se decompondo e vai se transformando em gás cianídrico, ácido cianídrico. É um ácido extremamente fraco e volátil. Então, ele nem fica na presença de solução. Mas mesmo que ficasse, mesmo que eu formasse aqui um ácido fixo, um ácido que não fosse volátil, mesmo que eu formasse ali um sal que permanecesse em solução, ele é muito fraco em relação à concentração de íons OH-. A quantidade de H+ que esse cara vai conseguir liberar em solução aquosa vai ser muito pequena e nunca vai compensar a presença de íons OH-. Então, eu posso afirmar com certeza absoluta que a quantidade de íons OH- é superior à quantidade de íons H+. Ah, é muito superior? O pH vai ser 14? Pode ser. O pH vai ser 7,01? Pode ser. Mas vai ser maior. Então, eu tenho mais OH- do que H+. Então, a solução final é básica. Pode ser pouquinho básica, 7,1. Pode ser muito básica, 14.
mas com certeza o pH vai ser maior do que 7. Por quê? Porque a quantidade de OH- vai ser superior à quantidade de H+. Tranquilo? Suave? Tranquilo, valeu, professor. Não, imagina. Bom, Professor, oi. mais uma dúvida. O H- ele não se juntaria com o Na+? Tipo, Então, ele não se junta justamente por isso. Porque o Na+ é um cátion de uma base forte. Então, ele tende a ficar dissociado, ele tende a ficar separado. Então, o Na+ tende a se separar do OH- e formar Na+ aquoso e OH- aquoso. Por ser proveniente de uma base forte. Então, quem manda aqui é a base forte. Então, como ele é de base forte, ele não se junta com o H-. Se fosse uma base fraca, se juntaria. Mas aí os dois fracos a gente não vai estudar a hidrólise. Porque, na verdade, os dois não se dissolvem em água, então ele vai ser insolúvel e não vai acontecer a hidrólise. Então, a gente estuda quando a base é forte e o ácido é fraco. E agora eu fiz o tracinho aqui, que a gente vai estudar, sei lá, um sal de base fraca e ácido forte, que é o inverso. Né? Só vou mostrar para vocês como que acontece o contrário também. Tranquilo? Beleza? beleza. Então, ó, base fraca e ácido forte, sei lá, deixa eu pensar aqui. Sulfato de alumínio veio do ácido sulfúrico e hidróxido de alumínio. Joguei esse Paranauê na água. O que que acontece? Então, joguei esse cara na água. O Al2SO4 3 vai formar 2Al mais 3SO4, 2 menos. E a água vai formar H e SO4 menos. SO4. Minha cachorra, ela trombou na porta de vidro. Bem tonta, né? Trombou. Vocês escutaram o barulho? Não, ela trombou na porta de vidro. Acho que não viu, sei lá. E OH-. Gente, como o ácido sulfúrico é um ácido forte, o H+ não vai se juntar com SO4-. Mas o hidróxido de alumínio é uma base fraca. Então, os alumínios aqui, que eu esqueci de pôr 3+, né? Vão se juntar com o H-. Então, o Al3+ vai se juntar com o H- e vai formar H3. Gente, balanceamento aqui desencana. Tudo bem, né? Não precisa ficar se preocupando muito com o balanceamento. Eu só quero que vocês entendam a parte quantitativa da coisa. Então, aqui, o que acontece se eu estou vindo de uma base fraca? O cátion da base fraco vai se juntar com o OH-. Se juntando com o OH-, o OH- sai da solução e, de novo, eu desloco esse equilíbrio na direção dos produtos. Mas agora, ó, eu estou tirando íons OH-, certo? Bom, quem que vai sobrar na solução final? Íons H+. Então, se eu escrever a reação global, né, aqui vamos para balancear, né? 2. Para poder escrever a reação global, né? 6, 6, 6, 6. Acho que é isso. Beleza. Então, ó, o Al está aqui e está aqui. O OH- está aqui e está aqui. Então, o Al2SO4 3 com 6 águas vai formar 3SO4 3 menos, 6H+, e o Al2, 2, AlOH
3. Beleza? Ficou apertadinho ali, ficou tosco o final, né? A reação da inversão da ionização da água... Calma aí, tem um monte de coisa eu nem vi. Seu avô bateu na porta de vidro. Minhas cachorras, né, tão melhor. Pelo menos elas não saíram rindo, viu, Bia? Ou o seu avô tá mais, né, mais feliz. Trombou no poste, Isa, pelo amor de Deus. Ó, e a inversão da ionização da água é formação da água. É a reação de formação da água. Ou neutralização. Também pode ser chamado de neutralização. Por quê? Porque o íon H+ reage com o H- para formar água. Então, formação da água ou neutralização. Pode ser qualquer uma das duas. Gente, para que eu escrevi a reação global? Para a gente pensar nos equilíbrios. Eu tenho a constante da água e aqui eu tenho a constante da base. Então, a constante de hidrólise, né, não é a constante da base aqui, 1 sobre a constante da base. A constante de hidrólise, nesse caso, vai ser a constante da água dividido pela constante da base. Gente, tudo igual. E não tinha bebido? Meu Deus do céu. Eu tenho um priminho que ele quebrou o nariz na porta de vidro do apartamento da minha prima. A gente estava lá em cima, pediu uma pizza e eles estavam brincando no parquinho. Aí chegou um motoqueiro com a pizza, aí ele saiu correndo do parquinho para entrar no apartamento para avisar que tinha chego a pizza. Só que aí ele saiu correndo do parquinho, tava ele e um amiguinho, o amiguinho passou pela porta aberta e ele veio na porta fechada. Deu no meio da porta fechada, a gente tava lá em cima, escutou a porta chacoalhando, tudo. Aí minha prima falou, esse povo sem noção, não sei o quê, né? Fecha a porta que nem uns idiotas, fica batendo essa porta de vidro. E aí depois a gente começa a escutar um choro, aí o amiguinho bateu na porta e aí ele tava todo ensanguentado, só quebrou o nariz na porta de vidro. Sorte que não quebrou a porta, né? Porque senão, além de rasgar o nariz, ia ter um monte de caco que podia ter machucado, né? Bom, gente... Alvânio, falta você colocar o coeficiente na última equação da soma do reagente. Você colocou na equação global, mas não colocou nele. Aqui, 2, ó. Esse? Isso. Valeu, Isa. Agora pode dar print, gente. Antes não podia. Tava errado o balanceamento. Se alguém deu print, apague e dá o print agora, hein? Beleza? Suave esse Paranauê? Vamos ver como que isso cai no vestibular? Já foi o print aí ou não? Posso? Esse aqui tem uma interpretação. Tem um monte de gente que roda na interpretação desse exercício 1, gente. Leitura, hein? Pelo amor de Deus, não vamos passar vergonha. A criação de camarões em cativeiro exige, entre outros cuidados, que a água a ser utilizada apresente pH próximo de 6. Para tornar a água com pH 8 adequada à criação do camarão, um criador poderia... Gente, vamos lá. Qual é o pH que ele quer? 6 ou 8? Qual é o pH final? Qual é o pH que ele precisa para criar camarão? 6 ou 8? Vai, pode abrir o áudio, pode pôr no coisa. 6. Quem que ele quer? 6, não 8. Ah, mas o 8 veio depois, ele queria o 8, né? Um monte de gente acha que ele quer passar de 6 para 8. Quer passar de 6 para 8. Não, ele quer passar de 8 para 6. Ele quer tornar uma água que tem pH 8 em 6, que é o adequado para a criação. Então, gente, o que ele está querendo fazer aqui? Ele está querendo acidificar o meio. Ele quer deixar um pH que era 8, transformar em
6. Ele quer deixar mais ácido. Para deixar mais ácido, como que ele vai fazer isso? Vamos ver as alternativas. Adicionar água de cal. Pode adicionar água de cal? Hidróxido de cálcio, uma base? Não, né? Adicionar carbonato de sódio. Carbonato de sódio, ó. Vou desenhar a formulinha para a gente lembrar quem é. Na2CO3. Esse cara é veio de uma base forte e esse cara veio de um ácido fraco. Então, se eu jogasse o carbonato de sódio na solução, se eu jogasse carbonato de sódio na água, ia prevalecer o forte, ia prevalecer o caráter básico. Então, esse cara aqui também não pode, porque ele deixaria mais básico. Tudo bem? Adicionar solução aquosa de amônia. Puta, já era, né? Amônia é básico, já direto. Já foi, já. Borbulhar por certo tempo. Gás carbônico ou gás oxigênio? Bom, o gás oxigênio não vai mudar nada porque é neutro. Seria o gás carbônico, porque junto com a água ele ia formar o quê? Ácido carbônico. Então, nesse caso, borbulhar, gás carbônico. Gente, aqui dava para matar, porque assim, você tinha 4 caras com caráter básico e só um com caráter... Não, 3 caras com caráter básico, um neutro e um único ácido. Então, só podia ser a alternativa que fosse o ácido. Tudo bem? Professor, qual o parâmetro, tipo... É porque, tipo, eu pensei muito que era B e tal, mas se a solução fosse... Se ele quisesse uma solução mais básica, tipo, mais ou menos quanto que eu teria esse parâmetro, sabe? Então, aí, para você ter o parâmetro, ele teria que te fornecer 2 dados, né? O KW, que você já conhece, na verdade, e o K do ácido ali, né? Do H2CO3, para você ter um parâmetro de quanto que ele consegue interferir no pH, é isso que você quer dizer? O quanto ele deixa ácido, o quanto ele deixa básico? É porque, tipo, você descartou essa porque com essa solução provavelmente ia resultar em um pH bem mais básico do que deveria, né? Mas, tipo, sei lá, eu não consegui pensar nisso. Que aqui no exercício ele fez de propósito. Ele pôs um pH na faixa do básico, no 8, e ele pôs um pH na faixa do ácido. Pensa o seguinte, mesmo que ele fosse uma base fraca e que ele trouxesse esse pH para baixo, né? É 8, já está básico. Mas aí ele é menos básico, ele vai diluir a situação. Sim, ele pode diluir até 7. Ele nunca ia abaixar de 7. Porque como ele tem um caráter aqui no final das contas básico... Nossa, eu mosquei, verdade, agora entendi. Você partiu de 8, na pior das hipóteses, você ia chegar em 7. Mas nunca ia abaixar de 7. Porque ele tem caráter básico e a solução original tem caráter básico, tá bom? Nossa, não, é que eu confundi, esquece, eu mosquei bastante, agora entendi. Valeu, professor. Foi? Então tá bom. Foi. Qualquer coisa chama, hein? 3 frascos A, B e C dissolvemos em água pura, respectivamente, cloreto de sódio, NaCl. Os dois são fortes aqui, hein? Cloreto de amônio, NH4Cl. E acetato de sódio, NaCH2, C2H3O2. Sabendo-se que somente os íons Na+, e Cl- não sofrem hidrólise. Então, quem que vai sofrer hidrólise? O NH4+, e o C2H3O2-. Podemos afirmar que o pH do frasco A se situa entre 8 e 10. Não, do frasco A é 7, porque ele é neutro. Os dois são fortes, então ele vai ficar neutro. Certo? O pH da solução do frasco B se situa entre 11 e 13. Gente, aqui, ó, quem que vai prevalecer? Quem que é o forte? O forte é o ácido. Se o forte é o ácido, esse pH vai ser alguma coisa menor do que 7. Então, pode ser entre 11 e 13. Certo? O pH da solução do frasco se situa entre 2 e 4. Então, ó, quem que está prevalecendo aqui? Ó? Quem está prevalecendo aqui é a base. Esse pH aqui
é maior do que 7, né? pH. Então não pode ser 2 e 4. A solução do frasco A é mais ácida do que o frasco B. Não. B é mais ácida. A solução do frasco B é mais ácida do que o C. Beleza. Certo? Então, olha para quem é forte. Quem é forte é que manda no pH final. Ah, o Cl é forte. Veio de um ácido forte, o pH é ácido, menor que 7. Ah, o Na é o forte. O Na é básico. pH maior do que 7. Ah, os dois são fortes. Neutro. Acabou. Resolvido o problema. Não fica, gente, não fica criando situações fictícias e fantásticas para isso, tá bom? Vai direto. O mais forte é quem manda no caráter, quem prevalece é o caráter do forte. Então, Cl- veio do ácido forte, vai prevalecer o caráter ácido. O Na- veio de uma base forte, vai prevalecer o caráter básico. E acabou. Resolvido o problema. Gente, que exercício bom que vocês fizeram lá, que o Márcio ficou todo feliz com vocês, até postou no Facebook. Gente, eu nunca tinha visto o Márcio postar alguma coisa assim no Facebook. Ele só posta de São Paulo, velho. Qual foi o exercício que vocês fizeram que ele ficou impressionado com vocês? É um exercício da FUVEST, acho que 2018, da segunda fase. Isso. Acho que é 2018. Eu tenho problemas com números. Mas acho que é 2018, sim. Depois manda para mim o exercício, que eu quero ver se vocês foram bom mesmo ou se o Márcio está sendo muito bonzinho e está elogiando demais. Acho que é perigoso elogiar muito aluno. Depois vocês ficam vagabundo. Não pode sair elogiando assim. Aí ele ajudou também. Mas ele postou lá que vocês fizeram tudo sozinho. Ele deve só ter dado umas diquinhas. Quem mais me chamou? Fala, Henrique. Professor, você pode explicar, tipo, o NH4Cl, por que ele é, tipo, mais ácido? Então, ó, o NH4+, ele veio lá do NH4OH. Isso aqui é uma base fraca. Precisa lembrar, Henrique, quem são os ácidos e as bases fortes e fracas, isso infelizmente não tem jeito. Ah, eu não lembro. Precisa voltar lá você entrou depois, né? Você pegou as definições de ácido e base? Não, né? Não. Depois você tem meu WhatsApp lá no grupo. Me manda um WhatsApp que eu te mando algumas coisinhas para você dar uma olhada. Tá Beleza. bom? Mas precisa lembrar quem é forte e fraco. E o Cl- veio do HCl, que é um ácido forte. Então aqui vai prevalecer o ácido e não a base, porque a base é fraca. Então vai prevalecer o caráter ácido nesse negócio. Mas você precisa saber quem são os fortes e fracos. Eu passo um resuminho rapidinho para você, dos mais importantes. Me chama lá no WhatsApp, tá bom? Beleza, valeu, professor. Falou, Professor, imagina. você pode passar para mim também? Porque tem Posso. algumas bases que eu não lembro. Por favor. Posso. Gente, eu faço assim, eu passo o resumo dos ácidos e bases fortes e fracos lá no grupo. É rapidinho, eu monto aqui num papel, bato uma foto e mando no grupo. Fiquem tranquilos. Ah, não, no papel não, vai ficar a letra feia. Ah, tá bom, eu passo aqui. Tô brincando. No print, não tem problema. Mas eu mando para vocês rapidinho, fiquem tranquilos. Então, ó, 3 do ITA. 3 frascos, 1, 2, 3, contém, respectivamente, soluções aquosas de 0,1 mol por litro de acetato de sódio em cloreto... Não, 3 frascos contém, respectivamente, soluções... Ah, tá. No 1, acetato de sódio. No 2, cloreto de sódio. E o 3, nitrito de sódio. Assinale a opção que apresenta a ordem crescente correta dos valores de pH. Gente, o sódio é fixo. O sódio é igual para todo mundo. Então, aqui, o que vai ser a diferença? A força do eletrólito lá proveniente do ácido. Porque todo mundo veio do sódio. Todo mundo veio do Na+, que é, né, proveniente do NaOH, que é uma base forte.
Então, se é uma base forte, o pH vai ser no mínimo 7. E ele quer, então, em ordem crescente de pH, do menor para o maior. Então, vamos lá, ó. Acetato de sódio é o primeiro, né? O primeiro veio do ácido acético. O ácido acético é fraco. Então, se o ácido é fraco, o que vai acontecer? Ele vai ser muito básico. Tudo bem? Ó, porque a base era forte e o ácido era fraco. Então, isso aqui vai ser muito maior que 7. O pH do 1. Tudo bem? Porque você tem o ácido fraco, com uma base forte, prevalece o caráter da base que é forte, então o pH é muito maior que 7. Do 2. Vamos lá. Quem que é o 2? Vamos mudar de cor aqui o 2. Do 2. O 2 é o cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico também é forte. Então, se eu juntar dois caras fortes, o pH aqui vai ser exatamente 7. Porque o ácido era forte e a base também era forte. O pH ficou 7. Todo mundo, eu nem tinha visto ali as conversas, mas tá bom. Todo mundo quer, eu mando. Fiquem tranquilos. E o 3, ó. 3, o nitrito de sódio. Gente, eu não sei qual é o nitrito de sódio. Ele me deu aqui, ó. A constante do nitrito de sódio está entre um e o outro. Ele provavelmente, nitrito, né, você tinha que lembrar lá, ele é moderado. Então, esse pH, ele vai ser maior do que 7, porque a base é mais forte que ele. Mas não vai ser muito maior que nem o ácido acético. Então, aqui, ó, ficou em ordem crescente. O 2, que é 7, é o menor de todos. Depois, o 3, que é maior que 7. E, por último, 1, que é muito maior do que 7. Então, pH 2, depois o 3... E, por último, o 1. Letra D de demônio. Beleza? Tranquilo isso, gente? Suave? Então, crianças, é isso. Depois vocês tentem fazer o 5 e o 4. O 4 eu mando a resolução junto com o resumo de ácidos e bases fortes, porque o 4 tem continha. Então, eu mando a resolução junto para vocês verem se você não errou na conta. Mas usa esse conceito aqui, ó, dos Ks. Já guardei minha caneta aqui. Aí o dedo ele não reconhece. Então usa essa formulinha aqui dos Ks para tentar resolver o 5, tá bom? O 4. O 5 é de boa também. Oi, quem fala? O André? O André, o nitrito de sódio, ele vem do ácido nítrico? Nitroso. Nitroso, tá. Ico, né? O ito vem do oso. Vem do H e o nitrato, aí é do nítrico. Isso, aí viria do HNO3. Perfeito. Beleza. Obrigado. Nada, imagina, gente. Crianças, beijos, boa semana. Né? Descansem um pouquinho no fim de semana. Esse negócio de estudar todo dia até as 8, Isa, não vale de sábado e domingo, tá? Acabou a aula do sábado, vai descansar um pouquinho. Curte a esposa. A minha companheira está trabalhando mais de final de semana. Trabalha o dia todo no sábado, o dia todo no domingo. Te abandona no sábado e no domingo. Então curte os cachorros, vai passear no parque, sei lá, meu. Mas dá uma descansada, gente. Eu sei que tá pesado demais para vocês. Os vestibulares, infelizmente, ainda estão longe, né? Os grandes. Então, dá umas relaxadas, gente. Não abusa, não. Senão, abre o bico, tá? E precisando, chama aí, tá? Vou mandar as coisas para vocês. Não esfola muito, porque senão depois lá no final não dá resultado. Tá bom?
Descansem um pouco. Crianças, beijos. Tchau, Vânio. Obrigado. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Vale para todo mundo. É que eu li lá só que a Isa depois, né? Mas vale para todo mundo. Não abusem. Apareceu na hora certa? Vai, mas é verdade, gente. Ó, acabou a aula hoje. Quem que é o último? Castilho. Acabou Castilho, já era. Sabadô, né? Que não dá para sextar, então Sabadão, boa. só às 7 horas da manhã na segunda depois. Dá uma descansada. Olha lá, a Tamira tá comprando rápido. Eu consigo ver, ó. Você viu que aparece as notificações do e-mail da Tamira aqui? Mas como se o senhor roubou o tablet dela? Então, ela deve estar pedindo do celular. E aí vem a mensagem no e-mail, aí vai para todos os aparelhos que ela cadastrou no Gmail, né? Então, tudo que ela apronta eu fico vendo aqui. Olha que feio, hein? Próxima quarta ela vai ficar sabendo, hein? Gente, um e o outro tem tudo as senhas. Ela tem a senha da minha conta do banco, tem a senha do meu e-mail, do meu WhatsApp. Eu não ligo para essas coisas e ela também não. A gente é bem tranquilo com isso. Beleza. Gente, Professor, pode fazer no papel mesmo. Eu tava só brincando. pode fazer no Aqui, papel? ó, Tá bom. tem um pouco de verdade, mas pode fazer no papel. Então, é que o papel é mais rápido, né? Do que... Não, mas aqui dá para fazer aqui também. Fica tranquilo, eu mando Tá. bonitinho. Beleza, gente. Beijos, até mais. Beleza, professor. Obrigadão e bom final de semana. É isso, obrigado a vocês. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.